A presença hoje é do urologista e cirurgião Marcelo Lamy Miranda. Marcelo esteve aqui num programa já, mas a demanda por o tipo de informação da atividade dele é muito grande e diz respeito muito ao interesse especificamente masculino. É com o médico, o Dr. Marcelo Lamy Miranda, que nós passamos a conversar agora. Então, Marcelo, a pedidos, pode dizer, a pedidos, Marcelo Lamy Miranda. Pedidos, porque todo mundo querendo saber dessas coisas, principalmente no departamento masculino, né? Uhum. Essa questão dessa quase banalização do câncer de próstata. Não é raro, você tá sempre alguém do seu relacionamento, do relacionamento da gente, que tem um problema desse. Isso é uma predisposição genética, Marcelo? O câncer de próstata, para o ano passado, foi estimado quase 70 mil casos de câncer de próstata no Brasil. 1 a cada 6 homens vai ter. Então, com certeza, alguém do teu círculo de amizades vai ter esse câncer de próstata. Então, não foi que está ficando mais comum. Acho que está se diagnosticando mais, cada dia mais e mais cedo. Está tendo mais informação a respeito, né? Muito na mídia, um grande ajuda de vocês. Toda hora martelando a ideia do câncer de próstata, fazendo o homem ir ao médico, coisa que não ia. Ele achava que era só coisa de mulher, mas hoje a gente sabe que ele adoece também. Não, sim, mas olha bem, mas aí vai lá e constata. Ok, constata. Ou seja, sempre se falou do diagnóstico tempestivo, né? Em tempo, que permita fazer as intervenções sem maiores sequelas. Mas uma coisa que está anterior a isso é por que são 70 mil casos, porque 1 entre 6, isso é uma predisposição genética, são hábitos de vida, hábitos alimentares. O que se sabe hoje, na medicina toda hora muda as coisas. É dinâmico. Mas, hoje que é sabido do câncer de próstata é que ele é muito hábito alimentar e o fator genético é importantíssimo. Eu tenho pacientes que têm 6 tios operados de câncer de próstata. Tem uma família que eu operei os 3 irmãos de câncer de próstata. Então, assim, o fator familiar é importantíssimo. Mas o hábito de vida acelera bem. O que se sabe hoje em dia é muito hábito de ingesta maciça de gordura animal. Os famosos churrascos, comida gordurosa, isso pode predispor ao câncer de próstata. Um grilo aí na galera, hein? Ingesta de gordura animal. Sabe-se que o japonês original do Japão, com aquela comida mais natural... E peixe também. Peixe, massa, ele tem baixos índices de câncer de próstata. Só que ele vai viajar para os Estados Unidos para morar lá, ele fica com o índice de câncer de próstata igual à população deles lá. Ou seja, é estilo de vida, então. Estilo de vida. Estilo de vida. E a prevenção seria essa, então? Hábito saudável para todas as doenças, né? Exato. Cardiopatias, tudo. Exercício físico e maneirar na comida. Maneirar na comida. Aliás, sobre comida, o que se diz é que à medida que se envelhece, se possível, aprender a comer menos, né? Quanto menos comer e com qualidade é melhor. Comer com menos qualidade, né? Agora, nem todo crescimento de próstata configura uma neoplasia ou um câncer, né? Não, basicamente a gente tem várias doenças da próstata, mas basicamente o que faz muita confusão, a primeira é a hiperplasia benigna da próstata, que é o crescimento no qual a queixa principal do paciente a uretra. Queixa de diminuição do jato, está com dificuldade para urinar, está levantando muito à noite. Esse é o principal da hiperplasia benigna. O câncer de próstata, geralmente, ele nasce na casca da próstata, então ele é assintomático. Quando ele, por acaso, vir a dar sintomas, muitas vezes o paciente já está em estágio avançado da doença. Por isso que não se percebe e por isso a necessidade do chamado diagnóstico tempestivo, em tempo. O diagnóstico precoce em todas as doenças é ideal para ser tratado, porque senão você vai ter um diagnóstico que já perdeu a chance de cura e vira um negócio paliativo. E há uma assertividade, e há uma eficácia garantida realmente com toque retal ou é só uma sondagem? O toque retal a gente faz em todos os pacientes. Geralmente o toque tem que ser relacionado com o PSA, para ter um raciocínio clínico, o médico tem que ter um raciocínio clínico de o toque, o PSA. Às vezes o PSA está bom, mas o toque está ruim. Em dezembro agora eu operei um paciente com PSA de 1. 1 é absolutamente normal, só que o toque dele tinha um nódulo. Mas a grande maioria dos pacientes hoje o PSA vai elevando
e o diagnóstico é feito por causa dessas elevações. Mas vira e mexe, você pega um paciente com toque alterado. Nesse paciente, se for você e está o toque alterado com PSA normal, você salvou a vida do paciente, do que esperar subir. Às vezes o tumor é tão agressivo que não dá tempo do PSA subir. E aí quando o paciente subiu o PSA, ele já está metastático. Então, e o toque, na verdade, você afere o que ali? Se tem você falou tumores, não, carocinhos, se tem alguma irregularidade na próstata. Como o tumor da próstata nasce na periferia, na parte externa da próstata, você consegue tocar pelo menos a base até o ápice da próstata. Então você vê se está uma consistência basicamente uma parte mais mole, ou você consegue notar algum nódulo. Achou algum nódulo, pode ser necessário fazer uma biópsia. E aí, grau de efetividade da biópsia? A biópsia, hoje em dia, antes da biópsia, a gente consegue fazer uma ressonância. A ressonância é um exame de imagem que hoje ele direciona a nossa biópsia. A ressonância multiparamétrica é o nome. Ela me fala exatamente onde o tumor está. Todo paciente que eu vou fazer uma biópsia, eu peço uma ressonância. Para saber se tem extensão para fora da próstata, se o tumor já passou da próstata. E outro para saber se tem uma área suspeita, uma área que posso caprichar mais na biópsia. O tumor é no ápice direito. Eu vou lá no ápice direito e colho mais fragmentos do que normalmente eu colheria. Se eu fosse escolher, sei lá, dois no ápice, eu colho lá 3, 4, 5. Concentro lá para ver se pega o tumor. Pacientes que têm 2, 3, 4, 5 biópsias e não pega o tumor, com a ressonância, muitas vezes ela direciona e fala, é ali que é o local. Você vai lá, faz e acerta a biópsia. Captura a amostragem correta. E muitas vezes deixa o paciente parar, ele para de fazer biópsias, por exemplo, você direciona mais. Vai fazer do lado esquerdo? Não, o negócio está à direita, então você capricha lá, faz do lado esquerdo também, mas a direita é o lugar que você vai mais caprichar para ver se dá positivo e o paciente não perde tempo e vai ser mais rapidamente tratado. A presença hoje é do urologista e cirurgião Marcelo Lamy Miranda. A gente volta já. Voltamos com a presença do urologista e cirurgião Marcelo Lamy Miranda. Marcelo, os exames que você estava se referindo no bloco anterior para identificar a progressão da patologia, o nível que é a patologia, permite identificar inclusive a metástase, quando a metástase ocorre, quando já transbordou da próstata para a periferia, para o entorno da próstata. Todo paciente que tem um diagnóstico de tumor de próstata, de câncer de próstata, ele tem que ser estadiado. Tumores iniciais, muitas vezes, não precisa. Os tumores que a gente fala de médio risco ou alto risco, geralmente eles precisam fazer um estadiamento. O estadiamento geralmente passa por uma tomografia, ressonância e uma cintilografia óssea. Com esse exame a gente tem uma boa ideia se o paciente tem metástase ou não tem metástase. Mas hoje em dia, com o diagnóstico cada dia mais precoce, muitas vezes não é necessário num primeiro momento do diagnóstico esses exames. Mas pode no futuro vir a ter que fazer. Agora, quando todo o procedimento pode se resumir a uma radioterapia ou quimioterapia? Eu conheço relatos de pessoas que foram tratadas, submetidas à radioterapia e depois de 5, 6 anos a doença voltou mais agressiva. Eu, como cirurgião, minha tendência quase sempre é para a cirurgia. Tirar a próstata. Tirar a próstata. Existe o tratamento da radioterapia, radioterapia muitas vezes com bloqueio hormonal, mas eu prefiro deixar mais para uma segunda instância. Eu deixo porque quando a gente tira a próstata do paciente, o PSA zera, e depois, se por acaso voltar a subir, a gente deixa a radioterapia com hormonioterapia para um próximo estágio de tratamento. Ao contrário, o paciente que faz radioterapia com hormônio, com bloqueio hormonal, por acaso ele começar a subir o PSA e descobrir que ele está com tumor ainda, ele até consegue ser operado, só que é uma cirurgia completamente diferente de uma cirurgia inicial, sem tratamento, porque a próstata já não tem os planos certinhos, você não consegue preservar a inervação, você não consegue muitas vezes deixar o paciente continente. Então eu prefiro deixar a radioterapia com hormônio para uma segunda fase do tratamento. Aliás, você tocou num ponto aí fundamental para o departamento masculino, essa questão de preservação da inervação. Isso faz toda a diferença
no êxito de uma cirurgia, não? A gente tem basicamente alguns tipos de preservação nervosa. A preservação nervosa, o nervo não é visto, assim como o tumor também não é visto na hora que você está operando. Você sabe que o nervo está ali e sabe onde que tem tumor por causa das biópsias e por causa da ressonância. A gente não sabe na hora vendo assim, por exemplo, o tumor de rim, você vê o tumor de rim aqui e o rim bom. A próstata não. A próstata você vê a próstata, algumas são mais difíceis, outras são mais fáceis. E a inervação que passa geralmente pela periferia, pela lateral da próstata. Pacientes que têm tumores comprovadamente na ressonância mostrando que está para fora da próstata, são impossíveis de preservar do lado do tumor, a inervação. Tem pacientes que tem tumores avançados dos dois lados. Pô, não tem como preservar nada. Ah, mas não vai ser preservada a preservação? Não vai ter nada de preservação nesse caso? Vai, porque muitas vezes tem variação da anatomia. Tem pacientes que a gente preserva tudo e o resultado não é satisfatório de inervação, de ereção. E tem pacientes que a gente preserva ruim, porque o tumor dele é avançado, e ele tem uma ereção depois de um tempo normal. Só como é que pode? É porque é microscópico o negócio, você não vê, e ele pode passar, em vez de passar agarrado na próstata, ele pode passar um pouco afastado. Isso é uma sorte do paciente, é uma variação da anatomia do paciente. Quer dizer, mas a sua intervenção é meio que às cegas ali, então. Na hora que os pacientes que vão ser preservados a inervação, a gente preserva. Só que você não sabe onde tem o nervo, você não consegue ver, só com o microscópio para ver. E você tem experimentado assim muita evolução no acompanhamento? Você tá atuando na área desde quando? Eu voltei para Vitória em 2008, em janeiro de 2008. Vai para 10 anos, 11 anos. 11 anos. Você tem percebido muita evolução no procedimento de tratamento? Eu estava conversando com outro cirurgião que opera comigo, esse agora em janeiro. Eu falei, pô, a gente mudou a técnica ano passado 3 vezes da próstata. E cada dia a gente muda mais. Cirurgias que aconteciam antigamente, a cirurgia aberta, por exemplo, no qual o paciente perdia 6 bolsas de sangue, tinha que tomar, UTI. Hoje em dia eu nunca dei sangue para próstata nenhuma, não tem como, porque senão você não opera. A gente tem mais controle dos locais que sangram, então hoje em dia sangra muito pouco ou quase nada. E outra preservação, que antigamente a ideia, como se pegava os tumores muito avançados com a cirurgia aberta, a cirurgia era arrancar a próstata. Hoje em dia, cada dia se preserva mais. Hoje a ideia é a cirurgia mais preservativa possível. Eu posso estar chutando aqui, isso aqui é meu, isso não é nada científico, mas eu acho que talvez essa próstata fique igual um tumor de mama nas mulheres, que tem a genética, depois que ele tem a família constituída, aí ele vai lá, faz um teste genético, vai ter tumor de próstata, vai tirar a próstata dele, preservando completamente toda a inervação. Acho que talvez seja o futuro isso aí. Ou talvez remédios que o paciente vai ter um tumor de próstata, vai tomar um remédio, uma dose, e vai estar resolvido o problema dele para alguns anos. Não sei o caminho que vai, mas acho que pode ser esses 2 caminhos. A nossa conversa com o urologista e cirurgião Marcelo Lamy Miranda sobre esse assunto que tanto interessa aos homens continua na nossa edição de amanhã do programa Presença. Até lá, então.